Acabamos de cantar, né? Acabamos de cantar que o nosso Cristo Jesus ressuscitou. Podemos, sem dúvida alguma, chamar isso da morte da morte. Seria muito bacana, maravilhoso, na verdade, vivenciarmos esse glorioso fato de que a morte morreu quando Cristo foi à cruz, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Mas o que vamos ver hoje é que, teoricamente, é algo que confessamos, mas não é tão incomum negarmos o que confessamos com momentos da nossa vida. E aí é o grande desafio para todos nós, né? Essa semana eu estava meditando nesse texto, né, que é é o texto da nossa mensagem de hoje, dos versos 15, versos 12 até o 34. Vou fechar aqui, irmãos. E estava lendo no G1 algumas notícias. Encontrei no dia 8/8 uma notícia que me chamou a atenção. E a notícia dizia o seguinte: homem evangélico encontra conforto com a morte do seu filho em cartas psicografadas. Aquilo, obviamente, acenderam holofotes na minha cabeça, né? E eu fui procurar o que se tratava. E eu trouxe para vocês uma parte da notícia que eu vou ler. Precisei condensar um pouco, porque eram 3 páginas de notícia. Eu condensei um pouco, eu vou tentar passar para vocês um pouco do que estava ali. Nós morremos juntos, não temos mais vontade para nada. Estas são palavras que há 3 meses tentavam resumir a dor dos pais de Luiz Henrique de Souza Barbarotti. O jovem de 20 anos foi morto após briga por cachorros, no Jardim Seminário, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Evangélicos peregrinaram em igrejas e a resposta era sempre de que o menino estava dormindo. Aqui eu imagino que está falando da questão desse estado intermediário, que a pessoa fica, então, entre a vinda de Cristo e a morte no presente. Não é aquele estado de dormindo no Senhor, no seio de Abraão, como vemos lá em Lucas 16. Imagino que seja isso que eles estivessem ouvindo, e o repórter apenas transmitiu publicou como que os evangélicos, então, que eles buscavam consolo, diziam que eles se tranquilizassem que o menino estava dormindo. A busca continuou, e José Newton, de 54 anos, diz que somente encontrou paz ao receber cartas psicografadas pelo filho. Tive dias de desespero muito grande, fomos em quase todas as igrejas evangélicas da cidade. A resposta era sempre a mesma e aquilo não nos consolava. Eu pensava que não tive oportunidade de me despedir dele e isso estava me consumindo. Um dia aqui na loja, uma pessoa veio e me sugeriu buscar o espiritismo. Eu continuei sem consolo, até que um amigo veio aqui também e me disse para eu parar de incomodar o meu filho, como contou José Newton ao G1. Nervoso, ele relembra que chegou a pedir para o homem sair do estabelecimento comercial dele. Ele resistiu, deu a volta no balcão e me colocou em contato com um pai que também perdeu o filho jovem. O menino era estudante de medicina e faleceu em um acidente voltando para casa. Na época, estes pais também ficaram muito mal e chegaram a tentar suicídio. Foi uma conversa de pai para pai. E eu tive um apoio fantástico, explicou. Mesmo assim, a desconfiança continuou. Foi uma luta muito grande, uma briga interior. É difícil aceitar o novo. No dia 27 de maio, depois de muito conversar, eu e minha esposa fomos até a cidade de Neves Paulista, no interior de São Paulo.
Nós tivemos a informação de que faziam lá um trabalho com pais enlutados e fomos conhecer. A primeira surpresa aconteceu quando eu já estava cansado de dirigir e paramos em uma pequena pensão para descansar. E aí que veio então a primeira mensagem divina. Conforme Newton, o café da manhã foi ao lado de 4 pais que haviam perdido os filhos na Boate Kiss, tragédia que aconteceu em janeiro de 2013, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eles chegaram de caravana, também buscando consolo. Vi tanta dor que comecei a consolar ao invés de ser consolado. Nós chegamos no nosso destino por volta de 9 horas e recebemos a primeira carta por volta das 2 horas da madrugada. Ficamos 16 horas lá dentro, sem nem perceber tamanha paz que encontramos. A mensagem, conforme o pai, foi rica em detalhes. Ele conta da briga que aconteceu, o antes, o durante e o depois. Fala também de sua passagem pela terra. Após ler, ficamos calmos, tranquilos, mas ainda assim com o pé atrás. Foi nesse momento que decidimos estender a viagem e entender melhor o lugar que estávamos, o que existia no entorno e como as pessoas são tratadas. O empresário diz que continuou investigando, até o momento em que recebeu, juntamente com a esposa, a segunda carta do filho. Esta é muito mais rica em detalhes, inclusive a guardamos como uma joia em nossa casa. É uma preciosidade que temos e quando a saudade aperta muito, eu leio e releio. Em Campo Grande, no nosso retorno, houve discordância da família. Eles não aceitam muito o que aconteceu, diz o pai. Disseram que estávamos todos loucos e como evangélicos, como poderíamos estar acreditando nisso? Meu filho, inclusive, comentou isso na carta, que isso ia acontecer, e pediu para a gente não desistir de ajudar outros pais. Agora, diz o pai, eu brinco que sou tricolor, pois sou admirador do catolicismo com o Papa Francisco, continuamos evangélicos e também passamos a respeitar muito o espiritismo de Chico Xavier. Tudo o que vivemos foi uma lição sem tamanho, fora do comum, diz José Newton. Muito bem. De forma alguma, a minha intenção é minimizar a dor de um pai que perdeu um filho. Isso é algo de grandes dimensões. Mas, sem dúvida alguma, podemos e devemos pensar no que aconteceu com a convicção evangélica, se um dia houve, desta família. Sobre que evangelho eles estavam debruçando a sua fé, que tipo de evangelho eles estavam confessando. E aí vem como pano de fundo, na verdade, este é o pano de fundo, para aquilo que o apóstolo Paulo vai tratar dos versos 12 ao 34. Irmãos, a única coisa que nos capacita a lidar com a morte, esse momento delicadíssimo para todos nós, crentes ou não, mas o que nos qualifica biblicamente, que nos capacita a lidar com esta realidade imposta pelo pecado, pela natureza pecaminosa, que nos faz passar pela morte física, é a segurança que nós temos na ressurreição de Jesus Cristo. Com a ressurreição de Cristo, ela aponta para o fato de que, ainda que nós morramos, se estivermos em Cristo Jesus, ressuscitaremos, viveremos. Nós temos base bíblica fortíssima no Evangelho de João. Eu lendo o Evangelho de João nessa temática, mas do capítulo 5 em diante é uma sucessão de versículos que enfatizam a grandeza da morte de Cristo e da sua ressurreição para aqueles que creem. A quantidade de promessas espirituais que existem da parte de Deus para os seus, quando confiamos na obra de Cristo em nosso favor. Eu separei apenas 2 textos. João 5,24. O Senhor Jesus diz, eu lhes asseguro
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Uma convicção, uma afirmação convicta daquele que deu a sua vida para aquele que crê neste fato, tem a segurança da vida eterna, porque aquele que morreu vive. Um texto que nós conhecemos tanto, João 11, 25, vamos ler juntos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É aqui o problema. É aqui o problema. Para os crentes de Corinto, para alguns, isso é outra coisa que me chamou demais a atenção, porque, como eu tenho dito desde o capítulo 1, como o apóstolo Paulo, ele processa dentro do coração dele um amor intenso por esses crentes. E nós temos visto que a igreja é extremamente difícil. Mas algo que me despertou a atenção, que eu já falei, mas não com a ênfase que eu vou dar agora, algo que devemos vigiar, inclusive na nossa realidade como igreja hoje, quando nós dizemos a igreja isso, a igreja aquilo, o apóstolo Paulo, todas as vezes que ele menciona os problemas na igreja, ele menciona alguns da igreja. Porque se toda a igreja cresce em vãs filosofias, não teria igreja convertida. E ele, mais uma vez, ele vai dizer aqui que alguns da igreja de Corinto não negam o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz. A crise, o problema aqui, o que eles estão questionando, é o fato de eles, por que eles vão ressuscitar? Só porque Cristo ressuscitou? Eles estavam questionando a própria ressurreição pessoal em função da morte de Cristo. Não estavam acreditando que isso era uma coisa tão factível. Não negavam de forma nenhuma que Jesus ressuscitou. Mas, sem dúvida alguma, uma vez que estavam parando para ouvir alguns, não toda a igreja, alguns não são a igreja, alguns são uma parte da igreja, eles estavam realmente parando para ouvir pessoas com filosofias, com credos religiosos daqueles dias, que estavam desviando aquelas pessoas fracas no conhecimento de Deus, fracas no que diz respeito às suas convicções espirituais, criando um enorme problema, sim, mas o apóstolo Paulo faz muita questão de dizer, principalmente no verso 12, que ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Este é o problema. É isso que vamos discutir um pouco, os desdobramentos disso em nossa vida hoje. Como que nós acabamos nos identificando com isso, com este momento desses alguns e o dano que isso pode trazer à nossa vida cristã. Vamos ler o texto dos versos 12 ao 34 e depois vamos orar. Acompanhe comigo. Já li o 12, vamos continuar do 13. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morremos, em Cristo todos seremos vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, enquanto se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Amém? Oremos. Pai amado, mais uma vez te honramos, ó Deus, por tão grande salvação que recebemos em Jesus Cristo, pelo perdão de pecados, ó Pai, pela certeza, ó Pai, da vida eterna, porque Cristo ressuscitou. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, trata nossos corações, nossas mentes, nos ilumina mediante a obra do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Ajuda-nos a perceber, ó Deus, o que está frágil, ó Pai, em nossas convicções quanto à nossa eternidade. E renova-nos, ó Deus. Fortaleça-nos, ó Pai, na Tua palavra e nas verdades da Tua palavra. Assim eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Aquelas pessoas, o senhor Newton e sua esposa, sentiam uma dor legítima da perda do filho, não tiveram esperança, consolo, porque não, acredito que não negavam na igreja a qual pertenciam ou pertencem o fato de que Jesus ressuscitou. Mas crer que meu filho ressuscitou não estava dando. Estão percebendo o tamanho do problema que o texto está nos criando? Talvez o seu Newton e a sua esposa não sejam os únicos. Membros de igreja evangélica que não neguem que Jesus ressuscitou, mas quando somos confrontados a crer na nossa própria ressurreição, na ressurreição de um crente, ente querido, morto, nos faltando consolação e esperança, porque a ressurreição dos mortos está muito limitada lá a Cristo e a cruz. Lembram que eu falei semana passada na mensagem? Que a maneira como muitos crentes de Corinto estavam lidando com o Evangelho era como uma lenda. Como muitos hoje lidam com a mensagem do Evangelho, com uma mística religiosa, mas que quando confrontados pela morte, cambaleiam, como se a ressurreição dos mortos não fosse algo que faz parte do Evangelho e da nossa confissão. Isso me confrontou muito essa semana, cobrando de mim
mesmo, a minha prontidão em relação à minha convicção de morte e ressurreição. Perguntei para Alcione. Não, bem, eu não tenho dúvida. Eu também não. Mas será que todos nós temos conseguido manter uma saúde espiritual, que é isso que nos importa? Que nos qualifica, adiante da morte, termos a confortadora, encorajadora verdade de que se Cristo ressuscitou, eu estarei com Ele ressuscitado na glória dos céus. Muitos, eu acredito que... Eu vou tirar o muitos e vou usar o argumento do apóstolo Paulo. Alguns. É muito possível que alguns estejam aí num certo, desculpe a expressão que eu vou usar, num certo limbo entre o fato de crer que Jesus ressuscitou e se eu creio ou não que eu ressuscitarei. Ou se meu pai, minha mãe, meu filho morrerem, que eles estarão com Cristo no mesmo momento de sua morte, como o ladrão da cruz. Eu acredito que pode haver alguns, como havia em Corinto, que estavam entre eu chamei de limbo, uma expressão estranha, mas nem morto nem vivo, nem crendo nem descrendo. Isso é muito sério, muito sério. Essas pessoas aqui, que eu me compadeço da dor dessas pessoas, perdendo um filho de 20 anos por causa de briga de cachorro, mas no desespero como evangélicos, com o evangelho fraturado, porque negando a ressurreição de Cristo, ou negando a ressurreição dos mortos que estão em Cristo, eu nego a ressurreição de Jesus Cristo, e o evangelho que eu creio, então, é uma utopia, uma lenda. Encontraram um consolo na mentira de Satanás, dizendo, então, que agora são tricolores, evangélicos, católicos e espíritas. É isso que nos leva quando nós estamos entre eu não nego que Jesus Cristo morreu na cruz, mas também não confesso, não tenho convicções públicas, pelo menos, da ressurreição dos mortos. Que sério. Que grave. Aí dos versos 13 ao 19, o apóstolo Paulo vai apresentar uma lista desastrosa de consequência ou de consequências da não ressurreição de Cristo Jesus. O verso 13 diz que se não há ressurreição, Jesus está morto. Irmão, se não há ressurreição, Jesus está morto. Aquela mesa de fato lembra só a morte, não tem nada a ver com a vida. O Evangelho não faz nenhum sentido, porque o Evangelho ele passa pelo nascimento, vida, morte, é ressurreição. Então o Evangelho de fato é uma história religiosa, bem contada, que tem enganado multidões, mas não tem poder para salvar, para trazer então a alegria da boa nova, de que ainda que morramos em Cristo Jesus, viveremos. Olha como é sério se não há ressurreição de Cristo. O verso 14 diz que a fé em Cristo é completamente inútil. Toda a pregação de Jesus, toda a pregação dos apóstolos, qualquer coisa que eu já tenha confessado, é inútil. Não tem poder de mudar nada. O verso 15 vai dizer que todos os pregadores, inclusive o Senhor Jesus Cristo, que anunciaram a ressurreição de Cristo, são mentirosos. Até Deus mentiu se Jesus Cristo não ressuscitou. No verso 17,
ninguém teria seus pecados perdoados, seria redimido os seus pecados, se os mortos não ressuscitaram. Nem Cristo ressuscitou, não há cristianismo, não existe o cristianismo se isso aqui não aconteceu. Todos os crentes, todos os tempos, os apóstolos, todos que creram em Jesus de todos os tempos, simplesmente teriam perecido. Ainda estão em seus pecados, mortos. E no verso 19, vai dizer que os crentes que estão nessa condição de enganados, usurpados em sua fé, manipulados por um credo religioso enganoso, realmente seriam as pessoas mais infelizes da terra, porque se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, um Cristo que não morreu, ou melhor, um Cristo que morreu de uma vez só, está lá enterrado e não ressuscitou. Nós somos de todas as pessoas os mais dignos de compaixão. Na versão revisualizada diz que somos os mais miseráveis de todos os homens se Cristo Jesus não ressuscitou. Se eu não creio na ressurreição que recebemos por promessa da parte de Deus, uma vez que morremos com Cristo, e a Bíblia diz que com Ele ressuscitaremos, se isso não é verdade, absolutamente enganosa é a nossa fé e nós somos dignos de compaixão como pessoas enganadas e infelizes. Está vendo a seriedade como a coisa começa a tomar proporções estranhas? Não sei se o seu Newton ouviu isso alguma vez, ou se ele já leu a Bíblia dele neste ponto. Mas, sem dúvida alguma, não é sustentado pelo Evangelho de Cristo que o seu Newton e sua esposa recorreram, então, às cartas psicografadas de Chico Xavier. Agora, do verso 20 em diante, acabam-se os sis e começam afirmações categóricas, aplicações do fato de que Cristo ressuscitou. O verso 20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, uma expressão usada pelo seu Newton lá das pessoas que falavam com ele tentando consolá-lo. Irmãos, exatamente como o Cristo ressurreto, esse Cristo que ressuscitou, o texto diz que ele é a primeira parte, ele é as primícias, ele é o primeiro dentre aqueles que dormiram. Em outras palavras, o que aconteceu com Jesus é o que acontecerá conosco. Jesus foi apenas o primeiro, que morreu e ressuscitou. Ele foi, então, o precursor daqueles que, estando nele, a partir dele, confiando na obra de Cristo em nosso favor, com ele ressuscitaríamos. O verso 21 diz: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio de um só homem. Amados, a ressurreição de Cristo é a nossa prova, é a prova que nós precisamos de que mais ressurreições haverão. Aqueles que estão em Cristo, como Cristo, ressurgirão. E aí vem o questionamento, que pode ser em algum momento até natural. Mas, pastor, como nós sabemos que a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição? A resposta está na Bíblia. Porque as pessoas não estão querendo mais procurar respostas na Bíblia. Estão querendo procurar respostas no apóstolo, no bispo, na denominação, no credo, na adivinhação, fruto de uma pseudo-revelação. Mas a resposta está na Bíblia. O verso 22 diz assim: pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, por seu pecado,
Adão, então, ele trouxe a morte para si e para nós. Por ter pecado Adão lá no Éden, ele trouxe a morte física para ele e para a raça humana, física e espiritual. Melhor, a espiritual primeiro, logicamente, no decorrer do processo, a física, que é consequência da morte espiritual. E Cristo já por outro lado, com a sua vida, a sua morte na cruz, substitutiva em nosso lugar, seu sepultamento, a sua ressurreição, trouxe vida para aqueles que nele creem. Então, enquanto em Adão nós temos a certeza da morte, em Cristo nós temos a certeza da eternidade, da vida eterna. Todos aqueles que nele creem podem ter essa convicção. Mas tudo acontece num determinado processo, numa ordem predeterminada, ordenada por Deus. Versos 23 e 24 diz assim: cada um por sua vez. Cristo primeiro. Cristo já veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou pelo meu e pelo teu pecado. Isto é o Evangelho. Ok? Isso foi feito. Depois, quando ele vier, nós temos a promessa bíblica de aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que virá nas nuvens, e os crentes em Cristo serão arrebatados, os que estiverem mortos em Cristo Jesus serão ressuscitados para ter um encontro com Cristo nos ares. É o que a Bíblia nos afirma na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, quando ele vier, os que a ele pertencem estarão ali, nos encontraremos. Então, passado um período que nós sabemos e conhecemos do período milenar, onde Cristo estará reinando com a sua igreja e com aqueles crentes remanescentes de Israel no período milenar, passado esse período, todos nós veremos o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Senhor Jesus Cristo entregar o reino ao Pai, e depois de ter destruído todo o domínio e ter toda a autoridade sido colocada debaixo dos seus pés, nós estaremos para sempre com Cristo no reino dos céus. Amém? Está na sua Bíblia. Não é ideia do pastor Elson da Igreja Batista. Está na sua Bíblia. É parte do Evangelho. É parte da Boa Nova. Mas ainda assim temos uma estranha tendência a lidar com isso de uma forma meio utópica. Não negamos a ressurreição de Cristo, mas eu vou para o céu? Quantos talvez já tenham perguntado o que eu vou fazer no céu pela eternidade? Tanta coisa para fazer aqui, vou ficar no céu, eternidade parado sem fazer nada. Não precisa nem levantar a mão, mas é provável que a grande maioria de nós já tenhamos passado por um questionamento desse tipo. Como se fosse pouco o fato de eu ter vida, porque Cristo morreu e ressuscitou. E se eu estou em Cristo Jesus, eu morri, os meus pecados com Cristo na cruz ali foram colocados, eu fui trazido da morte para a vida porque Cristo ressuscitou e terei a eternidade para adorar o meu Salvador e acho que não ter nada para fazer. Então percebe como a nossa visão de ressurreição está limitada ao que eu vou ter de bom para fazer lá? Uma mentalidade terrena, humana, autossuficiente, e a nossa autossuficiência não tem poder para nos dar nada. Espiritualmente falando, a nossa autossuficiência não vale nada. Esse assunto tem tudo a ver com o tipo de vida cristã que eu vivo hoje. O tipo de crente que eu sou hoje. Onde estão as minhas preocupações quando eu me vejo como igreja de Cristo? Porque muitos, retiro muitos, alguns, permanecem nesta mornidão, nessa neutralidade. Não nego que Jesus nasceu, viveu e morreu. Mas esse negócio de ressurreição, eu tive uma experiência, já aconteceu isso em outra ocasião, essa mesma pessoa, eu fico com muita liberdade para testemunhar sobre isso. Estive com o seu Ari essa semana.
E toda conversa com o seu Ari é sempre gratificante, porque o exemplo daquele homem me constrange. E conversamos muito, trocamos muita ideia, lemos a Bíblia, falamos de tudo um pouco. E lemos um texto bíblico. E ele ia recitando o texto que ele sabia quase todo de cor. E falando, das dificuldadezinhas de saúde, as coisinhas que estão incomodando aqui e ali, ele falava assim para mim: Pastor Elcio, essas coisinhas de ficar doente velho é muito chato. São muito chatas. Um homem muito ativo, ele melhorou um pouquinho esses dias aí, estava ele com enxada lá, fazendo horta. Mas eu quero dizer para o senhor uma coisa que para mim não muda. Não muda. Eu estou pronto para o meu Senhor Jesus me buscar. Irmãos, dá vontade de chorar. De alegria. De alegria. Eu tive aqui uma irmãzinha, muitos anos atrás, os irmãos mais antigos devem lembrar. Irmã Josefina, que sentava mais ou menos ali, onde está o Jesus. Lembram dela? Cabecinha branquinha, morava ali. Eu chorava no sepultamento. Oi? Não, Josefina. Eu chorava no sepultamento dela, porque eu via aquela mulher andando lá no céu. Tamanha piedade daquela mulher. Que mulher crente, que mulher piedosa, que testemunha aquela mulher dava da certeza dela de vida eterna. Irmãos, nós temos que sair desse limbo. O tipo de vida cristã que nós temos está muito definido pelo como lidamos com a morte da morte. O verso 25 vai nos dizer que o reino de Deus não virá, não poderá vir, até então que todos os inimigos de Cristo sejam derrotados, e o seu último inimigo a ser derrotado é a própria morte. É a morte da morte que a sua ressurreição garante. Tudo mais estará colocado debaixo dos seus pés. O verso 26 vai dizer que a ressurreição de Cristo trará uma sequência de ressurreições. E a última será, então, essa abolição completa da morte. Quando esse inimigo tão tenaz, todos nós morreremos. Como nós viveremos é que depende do que você está crendo agora. Não adianta o pânico. Irmãos, de forma alguma eu estou minimizando a dor que o pecado causou, que Deus não nos criou para morrer, Deus nos criou para viver. Mas o pecado gerou a morte física também. Então a morte física é consequência do pecado, e é por isso que a morte causa tanta dor. Porque essa perda humana, ela é uma consequência do pecado, de forma global. Mas quando em Cristo Jesus, a consolação que há para o fato de crermos de que aqueles que morrem em Jesus Cristo venceram a morte, como Cristo venceu a morte, ainda que a separação física traga as emoções legítimas, mas não traz o desespero mais, não traz a perda da esperança, não traz o pânico e nem a necessidade de buscar cartas psicografadas. Porque depois da morte basta o juízo. Porque estar na presença de Deus, no seio de Abraão, como Lucas 16 afirma, é infinitamente melhor do que estar aqui neste mundo que jaz no maligno. Eu já falei isso para vocês em outra ocasião, mas vou repetir. No sepultamento da minha irmã, com 46 anos, minha irmã morreu de câncer, um câncer fulminante. E algumas pessoas diziam, que pena, ela queria, no casamento da minha sobrinha, poucos meses depois, as pessoas diziam assim, que pena, ela ia querer estar aqui.
para ver a filha casar. Eu peguei um pelo braço, que eu não podia falar aquilo alto, que eu acho que ia criar um problema. E falei, eu duvido que a minha irmã, crente como era, ela ia querer sair da presença de Deus, da glória dos céus, do gozo dos santos, do seio de Abraão, para estar aqui numa realidade de pecados, de interesses, de coisas que ela está livre hoje, da presença do Deus Todo-Poderoso. Nossa convicção de eternidade tem que mudar, para que a gente possamos ser crentes diferentes hoje. Nos importar realmente com o que importa, com o que afeta o Evangelho. E a nossa própria vida. Irmãos, a ressurreição dos mortos não é apenas uma parte fundamental do Evangelho, mas desempenha um papel absolutamente crucial no estabelecimento do reino de Deus. Crucial, fundamental. Quem pode se atrever a negar isso? Negamos a palavra de Deus quando negamos isso. Negamos as promessas de Deus como se fosse um castigo o céu e fosse melhor continuar nesta terra. Não entendemos o dano que o pecado nos causou. Talvez ainda alguns não tenham sido salvos. Então, depois dessas esmagadoras afirmações, o apóstolo Paulo vai combater um erro, a tentativa humana de tentar promover algum tipo de alento autojustificatório ou um alento religioso através de obras, de feitos humanos, mas que tem uma certa atração, que causam um certo encantamento terreno. Paulo vai combater um erro fortíssimo. Olha o que diz o verso 29. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? É importante logo de cara esclarecer que não há nenhuma passagem na Bíblia, exceto essa, que indique que crentes poderiam se batizar pelos mortos, ou que alguém poderia se batizar pelos mortos. Alguns aqui da igreja de Corinto estavam considerando o batismo como os judeus consideravam a circuncisão, como uma obra necessária para garantir uma identidade religiosa ou espiritual, como algo necessário para a salvação. Eles, então, batizavam. Eles batizavam em nome daqueles que haviam morrido, batizavam crentes que haviam morrido sem terem sido batizados. Então, para dar uma garantida que eles estavam salvos, eles batizavam outros, terceirizavam o batismo daquele morto. Batizavam outros vivos no lugar daqueles que morreram sem serem batizados. Simplesmente mera religiosidade, obra, achando que poderiam com isso, com o batismo, garantirem a salvação. Um dos desafios que eu tenho ao longo de todos esses anos é trazer aqui para o batismo realmente pessoas que acreditem, que creiam no Senhor Jesus, de que este momento aqui, desse memorial tão importante como o batismo, dessa ordenança bíblica que é o batismo, que nós como crentes devemos nos submeter, não tem poder para salvar. Não salva ninguém. Nem pela quantidade de água, por ser por mergulho, por ser por aspersão, por chapisquinho. Não é a quantidade de água. Eu creio plenamente que o batismo por imersão, eles criam uma identificação muito grande com Romanos capítulo 6.
o fato de morrer para a velha criatura e ressurgir para a nova, água como símbolo de pureza. Então, essas verdades bíblicas, para mim, são suficientes para poder lidar com o batismo em água como algo importante, um memorial bíblico possível perfeitamente ser repetido. Mas se eu tiver que batizar alguém no hospital que está na UTI, a pessoa quer ser batizada, mesmo que não precise, mas ela quer ser batizada e há tempo disso, não tem problema nenhum em pegar um pouquinho de soro lá e jogar nela. Nenhum, porque não é a quantidade de água. Mas é o fato de uma pessoa vir para o batismo, crendo que Jesus morreu por ela, morreu pelos seus pecados. Se ela morrer naquele momento, ela estará com Jesus Cristo no céu. É isso que nos qualifica. Como homens e mulheres crentes e salvos por Jesus Cristo. E aqui eles estavam achando que resolviam tudo batizando pelos mortos. E vem então os versos 30 e 32. Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, diz o apóstolo Paulo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Uma frase que a gente conhece e acha que é ditado popular, né? Lá em Isaías. Então Paulo começa agora, depois de fazer, gente, vocês são tão incoerentes. A incoerência de vocês é tão assustadora. Vocês não creem na ressurreição, mas estão batizando para garantir a ressurreição do que está morto. Mas vocês não creem na ressurreição. A incoerência de vocês é completa, isso é mera religiosidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu próprio exemplo. Eu fui perseguido de todas as formas. Eu risquei a minha vida pelo Evangelho de todas as formas. Fui perseguido de morte por causa do Evangelho muitas vezes. Isso seria uma enorme tolice, a menos, é claro, que exista a ressurreição dos mortos. Eu não sou maluco, não. Melhor para mim é estar com Cristo, mas por causa de vocês é que eu estou aqui. Porque eu creio na ressurreição e vai ser muito melhor estar lá do que aqui. Irmão, sofrer por Cristo e tomar a sua cruz nesta vida faz todo sentido quando nós temos a fé salvadora, a fé que nos convenceu do nosso pecado, nos movendo na direção da eternidade com Deus. Caso contrário, não faz sentido nenhum eu ter uma cruz para carregar. Se a fé salvadora que apontou no primeiro momento, apontou para o meu pecado e diz, para o teu pecado tem a solução. Tem aquele que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E se você morrer com Cristo, seus pecados serem colocados aos pés da cruz, você também ressuscitará com Cristo no último dia. Caso contrário, se não é assim, a tua confissão não te leva para este momento, que loucura, vai fazer outra coisa. Vai crer em outra coisa mais, ter mais empolgação, ainda que temporária. Mas já por outro lado, se não há ressurreição dos mortos, então, um estilo de vida muito diferente se torna justificável, né? Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a citação que o apóstolo Paulo faz lá de Isaías, capítulo 22, verso 13. E lá esse texto está sendo usado para demonstrar a absoluta falta de esperança dos israelitas que estavam naquele momento negando a sua fé nas promessas do Senhor. Já que você não ressuscita, não tem ressurreição e eternidade com Deus, sua fé não é salvadora, é uma fé intelectual, porque a fé salvadora nos leva a um mover da mente e do coração. Tudo o que fazemos é por uma causa muito maior do que nós, porque nós temos a esperança de estarmos muito em breve com Jesus Cristo nos céus. Mas se não é assim, comamos e bebamos que amanhã morreremos e que se dane o resto. Desculpe o peso da afirmação, mas é o que está no texto. E agora vem o limbo.
Quantos de nós que não negamos que Jesus ressuscitou, passamos uma boa parte da nossa vida, alguns, num confesso, comamos e bebamos que amanhã morreremos? Para concluir, meus queridos irmãos, preciso fazer uma pergunta. Como que aqueles crentes, como o seu Newton, como talvez alguns de nós, podem ter convicções tão antibíblicas sobre a ressurreição, a promessa da ressurreição daqueles que creem em Jesus Cristo? Os versos 33 e 34 respondem: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Amados irmãos, por favor, ouçam com muita seriedade o que vou dizer. A convivência irrestrita, ou seja, sem cercas, sem limites de proteção. Uma frase que vocês já me ouviram falar muitas vezes. Pessoas queridas, que a gente ama, sim, tem convivência, parentes, colegas de trabalho, que temos respeito, tudo muito legítimo. Mas ímpio você evangeliza. Crente você aconselha. Por quê? Porque sem a mente de Cristo não tem como você aconselhar um não crente. E se o não crente falar com a convicção que ele tem das coisas que ele crê, muito comumente ele arrasta o crente. Desde o povo de Israel é assim. Deus disse para a nação de Israel: não se associem com as nações pagãs. Por quê? Porque Deus tinha preconceito? Claro que não. Deus não tem poder nenhum, não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Deus quer que todos sejam salvos. Mas os seus, se associando com os ímpios, sabe o que ia acontecer? Mesmo com todas as promessas que tinham para eles, iam adorar os deuses dos ímpios. Não foi isso que aconteceu? Um povo que podia tranquilamente passar do Egito até a Canaã em 4 meses, levou 40 anos. Por causa da desobediência a Deus. Então não estamos dizendo aqui nada que não seja o apóstolo Paulo, está dizendo nada de novo. Uma convivência irrestrita com pessoas que não têm a mente de Cristo pode ter, sim, uma fortíssima influência corruptora. É isso que está sendo dito no verso 33. Isso aconteceu em Corinto, na igreja de Corinto, como acontece hoje. Irmãos, o agravante disso aqui realmente é que isso estava acontecendo dentro da igreja. Existia uma influência corruptora dentro da igreja. Atingindo aqueles que, por pouco conhecimento de Deus, sofriam, então, influência espiritual destrutiva. É para isso que o apóstolo Paulo está falando. E é para esses que o verso 34 aponta. Paulo desafia, então, os crentes: olha, pensem, recuperem o bom senso, reflitam, e olha como a responsabilidade do nosso pecado é nossa. Que tendência terrível que nós temos de pecamos e quando, no primeiro momento que somos confrontados, terceirizamos imediatamente a nossa culpa. Mas hoje falava na classe de doutrina. Eu não sou pecador porque eu não sou legal. Eu peco porque eu sou pecador. Eu não deixo de pecar porque eu sou gente boa, ou não peco porque eu sou malzinho. Eu peco porque eu sou pecador e a responsabilidade do pecado é minha. Eu peco porque quero. Então o apóstolo Paulo nos chama a responsabilidade. Gente, crentes de Corinto, diante do que vocês estão ouvindo,
Você já sabe o que está acontecendo. Recuperem o bom senso. Se um dia houve fé salvadora, se um dia houve a confissão de que Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu pelos pecados de vocês, vocês creem no Evangelho que eu relembrei a vocês dos versos 1 a 11. Reflitam nisso, confessem seus pecados, reflitam e parem de pecar. Aqueles, então, que foram desviados por falsos mestres, também eles precisam admitir sua falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento das coisas do Senhor. E o texto ainda completa, dizendo, para a sua vergonha. Se estão dentro da igreja um tempão e estão sendo aí atingidos por essas filosofias religiosas, é porque vocês têm buscado pouco ao Senhor e vocês devem ter vergonha disso. Arrependam-se. Arrependam-se. Amados, a esperança confiante em nossa ressurreição, por causa da obra de Cristo em nosso favor, ela é definitivamente santificadora e nos leva a uma vida piedosa. A nossa convicção certa e reta da nossa ressurreição promove em nossa vida a santidade. Promove constrangimento diante de um amor salvador enorme. Mas se a minha ressurreição se eu estou ainda numa distância, num limbo entre as minhas convicções de morte e ressurreição de Cristo e a minha ressurreição, eu não tenho motivo para uma vida santificada hoje. Eu não espero, como meu querido irmão Ari, dizendo, eu estou pronto, pastor, para o meu Senhor Jesus me buscar. Não tem por que buscar uma vida santificada se a ressurreição é uma utopia, ou é algo que eu questiono. Meu amado, se eu e você não ressuscitamos, Cristo não ressuscitou e não existe o cristianismo bíblico, não existe o Evangelho. Os apóstolos, Jesus e Deus são uma grande fraude. É crendo nisso que nós podemos e devemos buscar uma vida santificada, uma vida piedosa. Isso é a morte da morte. Isso é a morte da morte. Não temos que desejar a morte, mas a morte não é mais algo que nos tire a esperança, a alegria e a confiança no amor de Deus, na justiça de Deus. Não é o fim eterno do salvo, mas na verdade é o começo. Lembro no sepultamento do meu avô, pastor Salustiano, que o meu tio fez o sepultamento dele e ele falou assim, nós sentimos a morte do meu pai, mas o fato é que meu pai chegou. Para nós partiu, mas o fato bíblico é que meu pai chegou. E é aqui que começa a vida que ele buscou durante toda a sua carreira. Isso é a morte da morte. Que a nossa convicção e alegria, a certeza de que ainda que morramos, viveremos, nos mova a uma vida santificada. Afete a qualidade da nossa vida cristã. Nos faça crentes mais atuantes, operantes na nossa vida pessoal e pública. Para que, como igreja, como corpo de Cristo, realmente possamos testemunhar o Evangelho de Cristo que declara a morte da morte. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, muitíssimo obrigado pela Tua Palavra, pelo poder da Tua Palavra, pela profundidade da Tua Palavra. O Senhor vem ao nosso encontro com tanta paciência, com tanta misericórdia, porque este assunto ele é tão determinante, ó Deus, para a nossa vida cristã.
para o tipo de vida que temos como crentes hoje. Ele é revelado a Deus pela certeza ou não do que seremos na eternidade. Ó Pai querido, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Ajuda-nos a amar, ó Deus, o Evangelho, que aponta para o meu pecado, mas também aponta para a solução do meu pecado, que é o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz e ressuscitado para que eu tenha não somente perdão de pecados, mas vida eterna. Ó Pai querido, em nome de Jesus, se havia algum ruído, dúvida, incredulidade no que diz respeito, ó Deus, ao fato de que, se estamos em Cristo Jesus, ressuscitaremos juntamente com Cristo. Se há alguma dúvida, se havia alguma dúvida, em nome de Jesus, que haja confissão de pecados, que haja renovação de fé salvadora, de convicções espirituais, e que isso se revele, se mostre ao Deus através de uma vida comprometida contigo, uma vida de santa expectativa, ou da tua vinda, ó Deus, ou do teu chamado para estarmos contigo. Ajuda-nos a viver, ó Pai, alegremente o fato de que nós temos a segurança de que ainda que morramos, em Jesus Cristo viveremos. Ó Pai Santo, muito, muito obrigado. Assim eu te peço pela vida de cada querido irmão, renova-nos, capacita-nos, encoraja-nos, ó Pai, a uma vida santificada por causa desta convicção, desta certeza. Em nome de Jesus. Amém.